Estamos embarcando para um dos nossos países favoritos no mundo. Mais um dia normal na Índia. Para não dizer o favorito, porque tem um segundo que ocupa esse posto junto. Odiado por muitos, amado por outros. Era realmente uma gangue tentando nos passar para trás. Cuidado! E no nosso caso, foi amor à primeira vista. Sim, é dela mesmo que a gente está falando. 1 ano e meio depois, a gente está embarcando de volta para a Índia para mais 2 meses inteiros de muita emoção por lá. Então bora começar nossa aventura. 4h30 da manhã. É hora de ir. Finalmente chegou o momento de voltar para a Índia. Na Índia, que emoção, sério. Pra quem não sabe, há 1 ano e meio atrás a gente veio pra Índia, passou 2 meses e meio aqui e foi simplesmente incrível. E desde que a gente foi embora, a nossa vontade era de voltar, então agora a gente finalmente está de volta para mais 2 meses inteiros de muita emoção, muita comida, muita cultura indiana por aqui. Veja a hora. E vamos começar tirando dinheiro, porque aqui na Índia eles usam muito dinheiro, né? Dinheiro em espécie, então a gente vai aqui no ATM pra começar nossa aventura, porque agora é 5 da manhã e a gente já vai sair pra rua pra gravar coisa pra vocês. Ah, eu adoro as notas da Índia, sério. Tem o Gandhi em todas elas. Feito, já tiramos o nosso dinheiro aqui para começar a nossa aventura, porque aqui na Índia eles usam muito dinheiro em espécie mesmo. A gente tirou com o nosso cartão da Nomad, que nem a gente tira dinheiro e usa em todos os lugares que a gente vai, porque ele aceita em mais de 180 países. E é um cartão que tem o IOF mais baixo do mercado, então a gente consegue economizar até 10% nas contas do exterior quando comparado a um cartão de crédito. E esse cartão, além de ele ter o IOF mais baixo, ele também usa o câmbio comercial, que é mais barato do que aquele câmbio que a gente vê em casa, de câmbio, de turismo e tudo mais, que é bem mais caro. E aqui a gente tirou dinheiro, mas vocês já viram que a gente usa em outros países. Na China a gente usava direto nos aplicativos de pagamento, Japão e tudo que é lugar a gente pagava com aproximação, adicionava no celular e já dava para pagar. E tem presente da Nomad e da gente para vocês também. Quem abrir a conta usando o cupom Marina40 nesse link aqui que eu vou deixar, ou no QR Code que eu vou deixar aqui também, a conta é gratuita e ainda ganha até $40 de cashback na primeira operação de câmbio, realizada até 15 dias depois da abertura da conta. Então aproveita, cria tua conta, economiza na próxima viagem que nem a gente. E agora, bora explorar a Índia. Trago notícias, está quente. Quente como eu lembrava que era. Aqui, ó, pra gente. E úmido como eu também lembrava que era. E aí a gente vai pegar um metrô. Porque eu ia pegar, eu era a favor de pegar um táxi para facilitar as coisas. Mas o Will, ele quer mostrar para vocês o pequeno caos do metrô de Delhi, então lá vamos nós de mochilão fazer isso. Por que não? Me perguntando se é realmente uma boa ideia a gente ir de metrô, se agora é o momento que a gente deveria desistir e pegar um táxi. Tá começando, agora é 6 horas da manhã, ou seja, pode começar aquele pico de gente que a gente não quer pegar. Mas bora. Já é muito estranho que não tem ninguém, né? É. Tipo assim, tá todo mundo lá em cima, não tem ninguém aqui embaixo no metrô. Assim, se ele abrir às 6 horas, então quer dizer que aí vai a ter gente vai aquela pegar o galera primeiro. toda esperando, assim, que vocês veem o filme na Índia. Aqueles vídeos que vocês veem a galera se atirando, assim, sabe, no metrô da Índia pra entrar. Aí a gente vai pegar isso. Segue muito estranho. Eu tô me sentindo no Japão e não na Índia. Olha Ao isso. menos tem uma viva alma ali, ó. Mas sabe que outra vez que a gente chegou em Delhi, a gente chegou assim também, a gente pegou, a gente tava, outra vez não, na verdade é a terceira vez que a gente vem, né? Ah, não vamos botar esse papo agora, pode cortar. Agora eu entendi melhor que isso aqui é tipo um trem, assim.
Ó, vai sair em 13 minutos. Aquele ali vai pra Delhi. E aí vamos pegar aqui e bora. From Delhi Aerocity. Chegamos na estação de Nova Delhi agora. Agora sim. Então, esse metrô que a gente pegou é muito tranquilo. Ele não é tipo o metrô de Delhi mesmo. Ele é um express, né? Que vem do aeroporto para a cidade de Delhi. E ele custou 60 rúpias, que é R$3,90. A Índia é realmente muito barata. Vamos ver se ela segue, mas quando a gente vê, a gente achou o país mais barato que eu já vi. É oficial. Olha a bandeirinha lá, tremulante. Chegamos na Índia. Uau! Esse é o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhão de habitantes. E tudo que tem de tamanho, essa população tem de diversidade. Existem mais de 2.000 grupos étnicos e mais de 1.600 línguas e dialetos falados. A diferença existente entre regiões da Índia muitas vezes são maiores do que a diferença entre dois países da Europa. Desde a comida, passando por costumes, língua e aparência, até a vegetação, tudo aqui muda. E aqui onde a gente chegou do outro lado ali, que era a estação de metrô, a gente atravessando, passando pela estação de trem de Nova Delhi, que leva para outras cidades e tal. A gente tá passando por meio dela para ir para a parte onde a gente está hospedado. A gente tá numa passarela de pedestres, né? É, porque aqui embaixo, ó a bandeirinha. Olha a quantidade de tuk-tuk. Os altos. Isso é muito índia. Muito índia. Olha a quantidade de tuk-tuk. Aí aqui a gente tá atravessando para chegar do outro lado, onde é o nosso hotel. Será que a gente chega hoje no hotel? Breve. A gente tá saindo agora aqui da estação de trem que a gente cruzou. Já veio os dois caras falar com a gente. A gente esquece, né? Nossa, eles já, assim, olha, tentaram nos dar um golpe no primeiro 1 minuto de Índia já. Aí a gente tem que lembrar, não pode dar papo pros caras. Principalmente quando eles estão querendo, guarda celular, guarda não sei o que, é perigoso. Aí daqui a pouco já vê, eles já querem te enganar. O cara tentou dizer pra gente que a gente não podia passar por aqui, sendo que a gente sabia que podia. Aí a gente falou, a gente já veio pra cá, a gente sabe, não, é fechado, não sei o que. Veio com uma caneta, querendo nos ajudar. Que nada, ele queria que a gente passasse por fora e aí depois a gente viu que ele tava com um outro cara que tava tentando nos passar pra trás antes. Ou seja, era realmente uma gangue tentando nos passar pra trás. Passar pra trás é uma palavra legal pra a gente não dizer tentando dar um golpe, né? Mas é isso, conseguimos atravessar por onde ele disse que não tinha como atravessar, ó. Estamos chegando aqui do outro lado. A gente vai atravessar agora. Thank you, my friend. Não, a gente vai atravessar aqui essa rua e vai chegar bem na parte do Main Bazar, que é a parte do mercado, enfim, mercado famoso bem aqui pequenininhas com mercado, área. bastante mercado e vai ser uma loucurinha, né? Comidas, coisas que a gente gosta, ó, aqui, ó. Essa área de Delhi ela é bem caótica, tá? Porque isso aqui é a estação de metrô, de trem, onde a gente tá indo. Então é pessoas que vêm de outra cidade e tal, a galera vem tudo por aqui, né? Então é bem caótico, realmente. Aqui mesmo. Como qualquer região de estação de trem, né? Bora. Hello, friend. Thank you. E aqui também é um lugar que eles não vão querer te dar golpe, né? Porque eles acham que é uma pessoa que nunca veio pra Índia, que acha que vai acreditar neles. Aí eles já vão tentar te dar um golpe maior ainda, porque eles sabem que você tá de mochilão, então. Eu admito o cara de mochilão, com uma câmera na mão. É. Olha Tem aqui. toda cara de, esse cara eu vou passar perto. Esse cara é bom pra dar um golpe. O tio ali, ó, já chegou botando banca na confusão, ó, mandando a galera tudo embora. Esses caras aqui é uma doideira, a gente já andou com eles, é bem radical. Olha só, eles andam assim nessas bicicletinhas e aí tu vai ali sentado, zero segurança. E aí no que a gente andou era elétrico, então a gente foi muito rápido. E como vocês veem aqui, o negócio ele é tuk-tuk, né? Na Índia tu chama um Uber é de tuk-tuk. E esse aqui que vocês estão ouvindo é o som da Índia, tá? Buzinas. Mas isso aqui, ó, isso aqui é o rickshaw, que é aquilo ali que eu tava mostrando. Só que rickshaw, na verdade, significa carruagem. Aí eles chamam de auto rickshaw
A carruagem automática, que é o tuk-tuk no caso. Na Índia, os tuk-tuks, vacas, pedestres, carros e motos dividem o mesmo espaço, no que eu carinhosamente gosto de chamar de um caos organizado. Aqui as buzinas são usadas de uma forma diferente do que aquela que a gente é acostumado no Ocidente. Ao invés de demonstrar raiva, pressa ou frustração, elas são basicamente um aviso de "Oi, tô passando". Ai, que cheiro bom! Cheiro de comida indiana. Contei os dias pra sentir de novo. O pessoal servindo Thank you, chá my friend! Coffee breakfast. Ok. Ah, tem 12. Nossa, a gente vai pra direita, reto? Onde é que é? Agora a gente vai se achar aqui. Nossa, aí tu chega aqui, tu entra nas cozinhas, já tá cheio de comida, ó. Ele tá preparando comida ali, aquele picles que ele sempre Não, serve vamos com o seguir aqui, ó. resto. E aqui tem, eu já tô, assim, pensando em qual comida eu vou comer. Não tem que... Ele já tá fazendo os cachorros, que é uma comida recheada de lentilha. Eu amo. Hello! É tipo um bolinho, assim, frito recheado de lentilha, aquilo ali. Aqui eles já estão fazendo os chapates. Uau! Olha a coisa. Hello! Já tá me dando água na boca isso aqui. Opa! É isso, né? Realmente, aqui é tipo assim, bem-vindo à Índia. Não é a primeira vez que a gente tá nessa situação aqui, chegando de mochilão no meio dessas ruazinhas. Mas outra vez a gente chegou de madrugada nisso aqui, foi um caos. Ah, hoje tá bem tranquilo só. Ó, lá onde tá a galera passando, a gente vai pegar a esquerda. Aqui agora ainda é cedo, as coisas na Índia elas não abrem tão cedo, né? Então ainda vocês veem que tem várias coisas fechadas aqui, ó. Biryani, que eles servem comida, a galera que faz almoço ainda não tá na rua, né? Daqui a pouco eles chegam. Só a galera tá, ou estão preparando, ou é os que estão servindo café da manhã. Assim, todos os lugares têm os seus prós e contras, né? E se tem um contra da Índia é o cheiro. E vários momentos. Depende da hora, depende da hora. Ali a gente tava passando por lixão, mas de Um repente... cheiro muito ruim. Olha Às só vezes- que lindo. Às vezes é tu bom, tá às vezes é ruim, né? Às vezes é bom. Olha só que bonito. Vendendo uns... Como é que é o nome disso? Artesanato de barro, Cerâmica, né? né? É, Uma barro. cerâmica. Muito bonito. E vocês veem que, tipo, tem de tudo junto, né? A Índia é muito isso. Vende tudo junto ao mesmo tempo, misturado. Ó, esses aí estão vendendo cachorro também, mas eu quero comer uma samosa. Não achei ninguém vendendo samosa ainda. É, isso é uma raridade, né? Ah, logo aparece. É de lei. E a nossa, aqui ó, já respondendo uma coisa, vocês vão falar. Vocês viram que tinha um tio ele vendendo fruta no meio da rua, né? E aí perguntaram, vocês não passaram mal quando vocês ficaram na Índia outra vez? A gente passou 2 meses aqui. E aí a gente tinha 2 regras, que era 3 regras. Não tomar água sem ser engarrafada, não tomar água da pia, obviamente, e não comer frutas e vegetais crus. Deu. Tirando isso, a gente O resto considerou a que gente estava comia liberado. E eu imagino que vocês devem estar um pouco apavorados com a quantidade de lixo que tem aqui nessas ruas. E eu queria aproveitar para falar uma coisa, que nesse horário, não estou defendendo lixo nem nada, mas nesses horários as pessoas elas ainda não limparam a rua. Então se vocês passam assim de manhã cedo, olha aqui ó, tá cheio de lixo na rua, mas porque eles ainda não recolheram, tu vê que tem algumas pessoas recolhendo lixo. E é um montinho aquilo ali, né? É, eles vão fazendo esses montes de lixo, aí vai passar o caminhão e tal, e vai tirar os lixos. Porque eles não manuseiam o lixo até o fim. Então, assim, é outra vibe de sair de manhã e de sair da noite. Assim. Às vezes tu chega na cidade de manhãzinha, tu fica apavorado, aí tu sai depois de 2 horas daquilo, tá tudo limpo. Então é bem normal. Tem muito cachorro assado na rua. Tem gente que continua apavorado. É. Mas nosso assim, fica menos apavorado, porque essa hora realmente é uma hora bem suja nas ruas da Índia. Eu juro, eu fico impressionada com a capacidade de fios emaranhados da Índia. É um negócio, se você quer ver a quantidade de fio emaranhado, eu não sei como que eles conseguem fazer isso não cair. Olha ali, é muito. É quase tipo um dom, uma obra de arte que eles fazem, né? Ah, dá um quê legal de... É, se não tivesse a rua não seria tão legal. Tem vários. Agora é um momento acho com que tem emoção, vários. atravessar a rua. Cuidado! Fácil não é, né? Não, e olha o jeito que eles carregam tudo, tipo, eles botam tudo em cima
Isso pra mim era uma característica muito boa da Índia. Eu chamo de tuk-tuk, que eles chamam de auto, né? Mas é que a galera não conhece por auto. Mas eles botam tudo em cima de um tuk-tuk. Uma vez a gente gravou um cara com dois caras e uma geladeira em cima de um tuk-tuk, assim. São coisas inacreditáveis. E essa situação também é uma situação muito comum, que é a situação em que entala, porque tem gente de um lado, gente do outro, tuk-tuk e um carro tentando passar nessas coelhinhas, né? Tudo junto, misturado. Eita, nós. Esquerda. Chegamos no nosso hotel, deixamos ali as nossas coisinhas. Bonito nosso hotel, né? Legal, Achei né? chique. E agora a gente vai sair. Eu perguntei pra ele onde é que tem a melhor samosa aqui ao redor. Eu falei pra ele que eu tava com muita vontade. Thank you! De comer samosa. Mostrei pra ele minha tatuagem. Caso vocês não saibam, eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Caso vocês não leiam Índia, ela diz, eu amo samosa. Eu fiz na Índia outra vez que a gente tá aqui. E ele me falou que tem um lugar chamado Bikaner. Bikaner, que também é uma cidade aqui da Índia. E aí ele falou que lá tem a melhor samosa. Eu falei, lá é melhor. Ele falou, lá é melhor. Então, Vamos em busca vamos dela. ver, né? Vamos ver. E o Will, qual é o teu prato que tu quer comer agora? A primeira vez que tu falou que ia ser um samosa chaat, não era? É, eu quero um samosa chaat, que é uma samosa esmagada com com coisinhas por cima, né? coisas maravilhosas, com molho, sei lá, coisa de grão de bico, E a cebola roxa, o que tiver. É. E assim, a gente vai fazer um tour de comida de rua hoje, tá? Já aviso, vai ser o próximo vídeo, tá? Então já aproveitando aqui, ó, o próximo vídeo aqui já vai ser um vídeo de provando comida de rua na Índia com tour de comida. Good morning! Então, vocês já se inscrevam no canal, já ativem as notificações, já curtam o vídeo, deixem seu hypar, o seu like, pra vocês não perderem o próximo vídeo que já vai ser provando comidas de rua na Índia, que a gente vai gravar hoje mais tarde e vai pro ar em breve. O vídeo mais esperado de todos. É. Agora já tem muito mais gente na rua. Mas de Cabo é sempre ir atrás de um local, né? Aí tu confia na confiança dele pra atravessar a rua. Ó, aqui tem uma fila, na rua aqui tem uma também. fila, olha aqui, ó. Ó. Mas acho que é chai. É chai. Ah, é o chai. Ó. E isso aqui é muito normal, né? Eles sempre vendem assim de manhã. Hello. Hello, hello. Chai. Não, You have black tea? Black tea, não? Não, acho que ele não tem. Será que ele tem? Quer pegar um chá preto? Vamos aqui, tá todo mundo pegando, fica aí, peraí. No milk. No milk, black tea. Black tea? Quer também? Aí vem a minha teoria também, né? Porque a água, obviamente, ela não é uma água filtrada, ela deve ser uma água da pia. Mas a minha teoria é que ele vai ferver, então não tem problema. Talvez eu me arrependa, talvez. Pô, tá bombando isso aqui, deve ser bom, né? Pela quantidade de gente que tem aqui ao redor. Ele serve uma comida ali também, Ah, cara. eu acho que eu tenho trocado, na real, mais fácil. Tem 20 aí, meu. Tem 20, tem 20. Ele serve comida? Mas aqui não tem samosa. Mas espera ele te dar. Ah, eu vou esperar. Porque ele vai fazer o nosso chá. Que eles tomam chai, né? Que é tipo com especiarias, é um chá preto com especiarias e leite. No caso, a gente é vegano, a gente não come leite. Mas aí a gente come chai vegano onde tem. Aqui não tem, né? Então por isso que a gente pega só o chá preto, que ele me apontou ali, ele perguntou se queria com gengibre. Eu obviamente falei que sim. Ele botou ali, ó, o gengibre ali, ele esmagou o gengibre e botou dentro do nosso chá. Deixa eu mostrar o nosso chá aqui sendo feito. Aqui é o chai deles, olha que coisa mais linda isso aqui. O chai indiano é muito mais do que uma simples bebida. Ele é parte fundamental da cultura e da vida cotidiana na Índia. Feito com chá preto, leite, açúcar e especiarias como cardamomo e gengibre, o chai é sinônimo de hospitalidade e conexão social. E se você sair pelas ruas da Índia pela manhã, uma coisa é certa: vão ter dezenas de banquinhas de chai lotadas a cada esquina, espalhando o aroma pelas ruas e proporcionando um momento de conversa e descontração. Cheirinho de... O cheirinho tá tão bom. Saúde, a Índia. Saúde. Nossa, ele botou açúcar, mas Botou. tá aí muito bom. Eles nunca vão fazer sem açúcar, o chai é um negócio bem doce. Todas as vezes que eu tentei convencer um tio de que eu queria um chai sem açúcar, ele achou uma afronta. E aí eles sempre dão o açúcar de qualquer jeito, tipo do lado, assim. Nossa, mas tá muito bom, né? Muito bom, tá? Os caras são os mestres do chazinho. Isso aqui é uma coisa que eu só vi na Índia e tem em tudo que é lugar, eu juro. Os cachorros dormindo em cima do carro. Eu já vi até carro com espinho em cima para os cachorros não deitarem em cima. Olha isso. Tipo, como é que ele subiu ali? Olha só. E eles ficam dormindo. Quer saber como ele subiu? Ai, ó, já descobri. Foi aqui.
Mas sério, eu juro, eu acho muito bom. E isso é uma coisa muito normal, muito normal. Tchau, senhor cachorro. Tá dando uma confusão ali. No início de confusão, judô ali, tá rolando um judô. Olha perto. Ah, ô, amor, é uma briga, vem pra cá. A gente parou aqui porque tava dando uma confusão. Quando a gente olhou, tinha um cara puxando a camisa do outro. O cara já tava sem camisa. Olha, dá pra ter uma ideia do que tá acontecendo, assim. Vai lá. Deu. Acabou. Era isso? O Leonardo passou. A irmã do Will, a Karen. Beijo, Karen. Ela morou 2 meses na Índia. 1 mês na Índia, sei lá, no voluntariado. E aí, ela sempre me dizia que na Índia tudo parece uma... Tipo, tudo vira uma grande confusão. E é muito isso, tipo, acontece uma coisinha, aí todo mundo já para pra ver, intervir, e aí de repente a rua tá fechada por causa de um cara que tá brigando com o outro. Seguimos na missão. A gente não consegue achar comida de rua, eu nunca imaginei que eu ia sofrer pra achar uma comida de rua na Índia. A gente achou os cachorros, A mas gente achou, mas não era o que a gente queria, né? A gente tá... A gente tá exigente. Achei doce, que é a minha comida favorita de café da manhã na Índia, e não comi. Tudo porque eu dei a palavra que ia ser Very uma... busy. Não, not so busy. Brasil? Huh? Namaste. Namaste. Where you can find samosa right now? There? Fizemos um amigo aqui, como vocês viram, agora ele já foi embora, mas a gente ficou conversando com ele e ele falou que aqui tem samosa. E agora? Será que a gente acha? Confiei nele, ele falou. Ele foi vindo e eu achei que ele ia nos levar até a samosa, mas ele falou, ó, ali, ó, e foi Ele embora. falou com convicção, né? É, não, ele falou Por um muito. momento eu sei, sei lá, será que ele vai nos levar pro amigo dele? É, eu também, aí tu vê que não. Nada, ele deslargou, ele falou, ah, é lá. Gente, não. aqui que a gente- Votação. O Will deve ou não deve cortar o cabelo dele aqui? Ô, vamos pegar até o lugar aqui. Não, Fala. é esse o lugar. Tá, tu não vai, né? Agora? Olha isso, a é gente tá perfeito. chegando, né, gente? Vamos chegar primeiro. Né? Eu vou chorar. Eu tô muito feliz. Mas é cachorro, eu não, acho. de bomba É cachorro. Tem doce e ele tem cachorro. Eu acho que eu vou comer um cachorro e uma doce, sei lá. Vamos lá. 20 rupias. 20? Ah, vamos pegar um cachorro, né? Na falta dessa moça. Two cachorro? You have change? Thank you. Ah, tá quentinho. Ah, yeah. Thank you. Agora eu fiquei feliz. Cheese. Um pratinho pra mim. Oba. Servido no jornal como deve ser. Não é uma famosa, mas é um cachorro. Cachorro é esse negocinho que é tipo um pastelzinho, mas a massa é mais grossa. E ele é recheado com uma lentilha bem temperada. Eu prefiro o samosa porque eu acho que o cachorro é meio sem recheio. Concordo, Ernesto. Mas ele é isso. Sério. Cenas da Índia. Cenas um dia normal na Índia, entendeu? Bizarro. A gente disse que nem ia comer comida de rua agora, que a gente vai fazer um tour de comida de rua em breve, mas o que a gente já tá vendo? Biryani. Comida. E olha, eu queria dizer que eu não sei em que mundo eu tava nos 2 meses e meio que a gente passou na Índia, porque eu não tinha visto nenhuma criança fazer isso aqui. E agora em uma quadra eu vi 2 crianças fazerem esse negócio aqui. Não sei se é novo ou se eu realmente, por algum acaso, não tinha visto antes. E essa região que aqui a gente veio fazer esse primeiro tour pertinho do nosso hotel pra mostrar pra vocês. Aqui nessa rua principal tem várias comidinhas e tal, e as ruas laterais, ó, tem um monte de gente vendendo comida, tipo vegetais, né? Porque a população é muito vegetariana aqui também, né? Então eles vendem muito vegetal. Ó as berinjelinhas, que bonitinho, bem pequenininho. Bonitinho, todo pequenininho. Olha só, e as coisas bem frescas. Aqui tem, na verdade, tem vários hotéis, então tem muito turista também. Então, quando... É, aqui a gente vai ver bastante, eu vi bastante turista hoje já. É, né? quando tem, sei lá, o pessoal fica de ocidental que vem pra Delhi, geralmente fica perto dessa área. Até porque é uma área legal de ver e vivenciar. Inclusive, agora a gente chegou aqui e eu reconheci, nesta esquina, neste tio aqui, agora eu achei quem tem famosa. Porque a gente fez um vídeo ano passado de comida de rua versus comida de restaurante.
E quem deu a coroa pra comida de rua foi esse tio aqui atrás com uma samosa samosa. deliciosa. Então, 1 ano e meio depois a gente já comeu a samosa dele. Vamos sério. E ele tem samosa, olha ali. Nossa, o mesmo lugar. Hello. Hello. Pô, Ó. Não, a gente tem que comprar dele, porque a gente gravou É, comida aqui, de rua aqui com ele. Quando eu cheguei nessa esquina, eu pensei, não creio. E vou contar outra história pra vocês. Aqui o Will tá gravando e foi aqui, ó, no meio dessa rua que a gente comemorou 10 mil seguidores no Instagram. Né? é verdade, 10 mil. Ah, histórico esse aqui. Pediu uma? Olha lá, toda sua. É um sabor que só tem na Índia. Olha isso. A batata, ela fica de outra cor. De tanto recheio que tem. Tanto tempero. É, Se enche de tempero. apimentadíssima. Vamos ver. Juro, eu amo isso. Boa, né? Não, e aí eu vejo que assim, ano passado a nossa régua da comida de rua ela já tava lá em cima, porque a gente Ai, achou a famosa desse apimentadíssima. tio, mais ou menos. E hoje em dia eu tô achando a melhor coisa do mundo agora. Bom, então acho que aqui a gente encerra o nosso vlog pra chamar a galera pra fazer o tour de comida de rua com a gente agora, né? Vem com a gente, galera. A gente vai pra casa agora trocar de roupa, porque a gente tá 2 dias na função de aeroporto. Vamos trocar de roupa, tomar um banho e afins. E vamos sair pra gravar um vídeo, o primeiro de provando comidas de rua aqui na Índia. Então, já se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, ativem as notificações, Curte aí o vídeo. dá um hypar, Dá um hypar, boa. um comentário, porque ó, tem muita Índia aqui pra gente ver juntos ainda. Isso é Um muito beijo legal. Beijo. e até a próxima!